TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui na programação da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no TVT Cidades, o TVT Cidades que além da Rádio Brasil Atual é transmitido na TVT News e no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Pauta histórica do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e das centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, a redução da jornada de trabalho está no centro do debate em todo o país. A discussão sobre o fim da jornada 6x1, que é 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso semanal, tem ganhado força nos últimos dias com o apoio da classe trabalhadora. O assunto ultrapassou as redes sociais e em qualquer lugar por onde se anda, tem sempre alguém falando a respeito. Por exemplo, na barbearia, na pelada do futebol de final de semana, nas mesas de bar, comércios, salões de belezas, feiras livres, por exemplo. A Câmara dos Deputados discute uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentada em 1º de maio, que propõe aí o fim da escala e a adoção de uma jornada de 36 horas semanais, dividido em 4 dias. Para falar com a gente sobre essa discussão tão importante para os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o Brasil, o TVT Cidades recebe o Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Moisés Celerges, prazer falar contigo no TVT Cidades. Seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cosmo, tudo tranquilo. Maravilha. Moisés, vamos falar então sobre essa discussão que vem ganhando as rodas de conversas de todo o país, que diz respeito à jornada de trabalho aí da classe trabalhadora de todo o Brasil. E Moisés, a gente sabe que na categoria metalúrgica, por exemplo, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, essa jornada ela não é dessa forma como está, 6x1, através de conquistas, convenções coletivas e acordos intermediados pelos metalúrgicos do ABC e a classe trabalhadora, de 5x2 aí numa jornada que o trabalhador e a trabalhadora conseguem ter dias de descanso. Eu queria te ouvir sobre essa discussão que está em pauta, até porque essa pauta já é uma pauta histórica dos metalúrgicos do ABC e trabalhadoras de algumas centrais sindicais. Cosmo, na verdade, a redução de jornada, essa pauta, ela vem desde o século retrasado. Se a gente parar para pensar, a luta pela redução de jornada, o 1º de maio é uma data, o Dia Internacional dos Trabalhadores, por conta de uma greve, de uma luta por redução de jornada, o Dia Internacional das Mulheres também, a luta foi pela questão da redução também da jornada, e toda vez que tem um tema da redução de jornada, cria-se esse debate, que é positivo, o debate está na pauta, como você disse na abertura, nas feiras, no mercado, em casa, em todos os lugares essa pauta, que é um tema que é interessante, interessa para toda a sociedade como um todo, e como já desde o século retrasado, tem as suas dificuldades, né? Quando foi acabar a escravidão no país, aqui o Brasil teve 300 anos de escravidão, se falava que o país ia quebrar com o fim da escravidão. Quando se discutiu recentemente na nossa história que as empregadas domésticas teriam que ter carteira profissional, carteira de trabalho, também foi criado, isso não é possível. Alguns setores do empresariado também dizem que o Brasil quebra, que as empresas vão quebrar. Isso, na verdade, não é um fato. Aqui no ABC, a nossa jornada, na maioria das fábricas, é 40 horas semanais, fruto de acordos, de luta dos trabalhadores, porque nós estamos convencidos que a redução de jornada é um momento que menos é mais. Que menos trabalho significa mais qualidade de vida, mais produtividade, inclusive para as empresas. Então, é uma pauta importante para toda a sociedade e ainda bem que tem esse debate aí. Muito bem lembrado, Moisés. E o que chama atenção nesta proposta de emenda constitucional aí da deputada Érica Hilton, que até a semana passada ainda não se tinha conseguido alcançar um quórum mínimo para apresentar
no Congresso, na Câmara dos Deputados, finalizou a sexta-feira já com o número máximo exigido, mínimo exigido para ser protocolada. Mas, Moisés, o que muitos trabalhadores e trabalhadoras não sabem, por exemplo, e aí eu queria te ouvir sobre essa questão, é que uma vez protocolada na Câmara dos Deputados, tem todo um rito a ser seguido. E a gente sabe exatamente o que está em jogo, sobretudo com um Congresso tão conservador e um Congresso ávido por tirar direitos e retrocessos. Queria te ouvir sobre essa discussão envolvendo, até porque já existiam outras propostas lá no Congresso, né? É verdade. É importante a iniciativa da deputada, da Érica Hilton. Como eu disse, o debate está colocado na sociedade. Agora, nós não podemos acreditar que somente a questão lá, protocolando o projeto de emenda à Constituição, que vai se resolver. Se a gente lembrar, a última redução de jornada que aconteceu no país foi na Constituinte de 1988 e teve uma forte pressão da sociedade para reduzir para 44 horas, que é a jornada máxima atual prevista na Constituição. Ou seja, não adianta somente a deputada protocolar, conseguir as assinaturas, que se não houver pressão da sociedade, essas assinaturas vão para dentro de uma gaveta, vão enrolar e não vão querer discutir o tema. Porque, como você diz, o Congresso é extremamente conservador. Né? A participação, a representação dos trabalhadores no Congresso Nacional é mínima. Lá, quem está lá representando é os interesses dos patrões, dos latifundiários. É isso que está acontecendo. Então, tem que ter o protocolo com as assinaturas, mas tem que andar par e passo com a pressão dos trabalhadores e da sociedade civil. Estou com a Frida aqui, pô. A Frida chegou aí para participar com a gente também desse debate tão importante, é isso? Comigo aqui na sala. Maravilha. Moisés, eu queria agora te ouvir fazer uma provocação de forma muito respeitosa e civilizada, porque, como eu falei na minha explanação anterior, já existiam algumas propostas de redução de jornada sem redução salarial no Congresso, mas agora, com essa emenda proposta pela deputada Érica Hilton, essa proposta voltou de novo à discussão dos ciclos de debate de toda a sociedade, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham numa escala exorbitante, uma coisa surreal, de 6 por 1, e a gente ouve muito debate na sociedade, e depois que essa discussão veio à tona, os depoimentos de gente que há mais de uma década não sabe o que é passar um dia dos pais, um dia das mães, um feriado com sua família, um final de semana inteiro com sua família. Por que agora, só exatamente nessa proposta, na tua avaliação, da deputada, chegou no Congresso da deputada Érica Hilton, por que essa proposta conseguiu ter um pouco mais de destaque e está sendo tão discutida e falada em todos os cantos do país, Moisés? Porque hoje é verdade o que você diz, Cosmo, que a questão do tema da redução de jornada, sem redução de salário, é sempre colocado com mais ou com menos força, e ter um engajamento maior ou menor da sociedade, depende muito da conjuntura. Uma realidade que a gente vive hoje são as redes sociais, né? Esse tema viralizou fortemente em redes sociais, aí chama a atenção mais da população que está engajada nessas redes. Então, acho que chama de outra, pela questão também do regime 6 por 1. E se a gente parar para pensar, o trabalhador, a trabalhadora que trabalha nesse regime aí é extremamente complicado. Tem setores da economia que nós sabemos que precisa funcionar a semana inteira, a questão da saúde, né, a questão do turismo, né, o próprio comércio. Tá? Então, a gente acredita que chamou a atenção da sociedade porque esse debate ele nos leva a pensar que é possível esses setores da economia funcionar e quantos dias forem necessários funcionar. Agora, o trabalhador necessariamente não tem que ficar os 7 dias lá, ou 6 dias, e ter um mínimo de descanso como é hoje. Né? Então, porque isso chama atenção, porque provoca esse debate na sociedade. Eu fico imaginando, por exemplo, que ele pode passar por um processo de transição. Acho que para a gente alcançar o objetivo da redução de jornada, e aí eu não falo só 6 por 1, sabe? Acho que o Brasil, a jornada é 44 horas, é inadmissível um país que nem o nosso não ter uma jornada de trabalho menor. Então, é um debate que se engajou na sociedade. Agora, a gente também tem uma obrigação, temos que nos organizar para que esse tema não morra.
né, para que esse tema continue, que haja pressão no Congresso Nacional, lá, por excelentíssimos novos deputados e senadores, para que debatam o tema com a pressão devida da sociedade. Senão vai ter isso, vai morrer, vai estar dentro uma gaveta lá, correndo ninguém nem vai falar mais isso depois. Então, nós temos que alimentar a chama da redução de jornada. Muito bem lembrado. E como eu falei no início da nossa conversa, e você reforçou agora exatamente isso, porque uma vez protocolada, vai necessitar e precisa de muita mobilização, não só dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de como a sociedade civil, sobretudo desse atual Congresso eleito aí na última legislatura, e a gente sabe exatamente o que esse Congresso faz ou deixa de fazer. Mas algo que eu quero repercutir contigo também, Moisés, é que no âmbito dessa discussão que ganhou as redes sociais e ganhou também as rodas de debate e de discussão na família, nas rodas de lazer, samba de pagode, futebol, como eu falei, comércios, escolas, que toda vez que há uma discussão no Congresso Nacional que beneficia trabalhador, sempre os que defendem o contrário vêm com aquele discurso: vai quebrar o Brasil, o setor empresarial não está preparado para isso. E aí eu trouxe como exemplo aqui, por exemplo, quando foi instalado e constituído o 13º salário para os trabalhadores e trabalhadoras. Lá atrás, já também havia esse discurso, essa ladainha de que 13º salário iria atrapalhar o crescimento do país, que o fundo de garantia por tempo de serviço também iria quebrar a economia do país e que o setor empresarial não ia dar conta. Queria te ouvir sobre essas questões também. Não, é engraçado isso, porque, na verdade, não quebra. A gente sabe que não quebra. Vou dar um exemplo para você. Aqui no ABC, aqui em São Bernardo do Campo, você sabe, o povo sabe que tem as montadoras aqui. E, normalmente, as montadoras têm as suas matrizes fora do país, Alemanha, Suécia e outros países da Europa. E se você olhar onde tem a matriz, lá a jornada é menor. E não quebrou. Se você olhar os países, Estados Unidos, os países da Europa, Austrália, Nova Zelândia e outros países aí, a jornada é menor, e são países desenvolvidos. Então, redução de jornada de trabalho, não vai quebrar a empresa, não vai quebrar o país, é que eu disse. Tem que acabar com a escravidão. Não pode acabar com a escravidão, senão não vai dar quem que vai colher o café. Tem que ser quem vai, né? É empregado doméstico, todas as mudanças que é benefício para os trabalhadores, os patrões vêm com esse discurso, que o Brasil não está preparado e que as empresas não estão preparadas. Isso não é fato, sabe? Isso é fruto de um país que teve 300 anos de escravidão e eles acham que tem que ser assim, sabe? Que o trabalhador não tem que ter direito. Sabe? Sempre eles agiram assim. Então, não é novidade a forma como eles agem. Eu acredito que tem até que vai haver um processo, eu acho que seria uma vitória se houver um processo indicando para redução de jornada sem redução de salário. Não precisa dar um cavalo de pau, a partir de amanhã não tem mais. Faça um processo, tem que ter a vontade política de discutir. As empresas vão ganhar com isso, a produtividade das empresas aumenta, isso já está comprovado, sabe? Vai gerar mais empregos. Sabe? Então, o empresariado e os mais conservadores desse país é contra que os trabalhadores tenham a possibilidade, sabe, de ter um lazer, de ter direito à família, de ter direito até de formação profissional. Eles pensam que é uns 300 anos de escravidão, que parece que não sai de dentro de algumas pessoas nesse país. Nós precisamos definitivamente acabar com a escravidão no país. É isso que nós precisamos fazer. Esse que é o tema, na verdade, do plano de fundo é esse. Trabalhar menos para viver mais. É esse o tema. Muito bem lembrado. Moisés, engraçado que já existe, e tem estudos, inclusive, de organismos internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, países na Europa já começam a implementar uma jornada 4x3, alguns países já estão com ela implementada, e é inacreditável como a capacidade do trabalhador rendeu muito mais, quando o trabalhador se sente mais próprio à sua família, tem um horário, dias para o lazer, isso ganha na sua qualidade de vida, e quem ganha também é o setor produtivo, a empresa que ele trabalha, que
faz parte. Eu queria te ouvir, já que a gente tocou nesse ponto de países aí, que já existe experiência de jornada de trabalho 4x3 e pesquisas indicando a melhora na qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, o Brasil está sediando o G20 hoje no Rio de Janeiro, vai até amanhã. E o que chama a atenção é que o Brasil, por exemplo, né, é um país em média que tem mais horas semanais trabalhadas, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E seria uma boa oportunidade, eu queria te ouvir sobre essa questão especificamente, já que o Brasil preside o G20, de ministros do trabalho, ministros do emprego dessas economias que faz parte do G20, de fato, colocar essa pauta em discussão. Qual a tua opinião sobre isso, Moisés? Cara, Cosmo, eu acho que as conquistas, elas têm que partir dos trabalhadores, entendeu? Eu acho que tem que partir dos trabalhadores. Eu não vejo, por exemplo, o governo ditando qual tem que ser a jornada. O que eu penso que para parar em pé, para ser valoroso, para que de fato aconteça, tem que ser através da sociedade organizada, entendeu? Eu acho que tem que ter a reivindicação dos trabalhadores, da questão da redução de jornada. Eu acho que é o melhor caminho. É como eu disse, o trabalho da deputada Érica Hilton está sendo um trabalho excelente. A sociedade está discutindo o tema, todo mundo está falando do tal de 6x1. Agora, cabe à sociedade cobrar, porque um governo ele não vai fazer um decreto para reduzir isso aí. Eu não vejo assim. Então, a sociedade tem que se organizar, sabe? Eu estou pensando até ir lá no Congresso Nacional falar com os partidos da importância da redução. Nós temos que pressionar, a CUT tem que pressionar, as centrais sindicais têm que pressionar, os movimentos sociais têm que pressionar, sabe? A imprensa tem que pressionar, todo mundo tem que pressionar, porque se não houver isso, não vai sair de medida do governo. Sabe? O papel dos sindicatos, eu sempre digo isso, sindicatos nasceram para contestar patrões e governos. Então, nós temos que pressionar para ter legitimidade as nossas pautas como essa. Entendeu? O governo, por exemplo, a questão do salário não vai falar que eu tenho que ter aumento de salário. Eu tenho que lutar, irmão. Se eu não lutar, se eu não me organizar, não vai ter. Entendeu? O que falta no Brasil são algumas outras coisas. Por exemplo, no Brasil não existe a questão da negociação coletiva. Alguns raros sindicatos, os sindicatos mais fortes, que praticam a negociação coletiva, que são os sindicatos mais fortes e organizados. Então, passa por mim, por exemplo, mudar a estrutura sindical no país. Sabe? O modelo sindical no Brasil hoje, ele dificulta essa questão da negociação coletiva. Com todo respeito aos sindicatos, sei lá, dos metalúrgicos lá do norte do país, se ele for procurar o patrão para falar, eu quero a redução de jornada aqui, no outro dia a polícia está batendo. Você entendeu? É isso que vai acontecer. Então, eu creio que passa pela mudança da estrutura sindical do país. Aí sim. Entendeu? Eu penso, por exemplo, eu sonho um dia que nós somos sindicatos metalúrgicos da ABC, tem sindicatos metalúrgicos de São Paulo, tem sindicato da construção civil, sindicatos químicos. Oxalá um dia nós tivéssemos o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Olha só como ia ser um sindicato nacional forte, aí teria negociação coletiva. Entendeu? Porque aí eu vou discutir a minha jornada, eu vou estar com, sabe, a correlação de força ali é outra. Mas a estrutura sindical hoje no Brasil, poxa, tem sei lá quantos mil sindicatos no Brasil, e são poucos, de fato, que negociam, que representam os trabalhadores. E aí o movimento sindical tem que discutir isso também uma hora, porque senão vai todo mundo morrer abraçado. Você entendeu? Não sei se vai morrer abraçado de 6x1, de qualquer outro jeito, mas vai morrer. Entendeu? Então, eu acho que tem uma discussão, tem que aproveitar essa questão da jornada, que não se discutindo, vamos discutir o todo, cara. Sabe? De ver qual é o melhor caminho para os trabalhadores aí. E, Moisés, é incrível como essa discussão desta proposta de emenda à Constituição, dessa PEC,
da redução da jornada de trabalho, nessa escala absurda, surreal, desumana de 6 por 1, e a gente sabe exatamente isso, que a gente conhece pessoas que trabalham nessa escala e sabe o quanto dolorido é, o quanto penoso e desgastante para qualquer trabalhador ou trabalhadora, quando se trouxe essa questão da questão sindical nessa discussão. E ela traz e joga luz exatamente o que foi isso. A própria reforma trabalhista, que foi feita lá atrás, depois do golpe na presidenta Dilma Rousseff, e nós vimos o que foi o discurso, que a reforma trabalhista tinha que acontecer para gerar mais empregos. O que nós vimos? Empregos precarizados e, acima de tudo, ataques, principalmente, às representações dos trabalhadores. E quando você traz essa questão da negociação coletiva, isso é muito importante. E esse exemplo que se dá de um acordo nacional, isso iria impactar diretamente, mas sem mobilização, e você traz nesse ponto, nesse recorte que é muito importante, sem a mobilização como um todo da sociedade civil, dos trabalhadores e das trabalhadoras com esse congresso aí, fica muito difícil, né? Então, essa questão da reforma trabalhista que prejudicou e muito a representação dos trabalhadores também diz respeito e tem que ser colocado à luz dessa discussão, né? Poxa, porque quando a gente está discutindo a redução de jornada, e vou te dizer uma coisa, faz tempo que tem um 6 por 1. Você acha que não foi discutida a questão da redução? É lógico. Agora, hoje ganhou mais força, ainda bem que ganhou mais força esse tema. Vai ter que discutir a questão da jornada, 6 por 1, da redução de jornada como um todo, não pode ser mais 44 horas, como é hoje, desde 1988, temos que discutir isso, mas temos que discutir outros temas. Temos que discutir outros temas também, sabe, relacionado aos trabalhadores e trabalhadoras, porque não é só a questão da jornada, são trabalhos precários, entendeu? Então, tem que discutir. Agora, para discutir, o movimento sindical tinha que colocar a mão na consciência e mudar esse modelo que é hoje. O movimento sindical no Brasil é muito fraco, e uma das coisas que eu acho que faz com que o movimento sindical no Brasil seja fraco é a questão da estrutura. Não cabe mais os sindicatos do jeito que são organizados hoje, né? E aí, além da queda do coice, porque aí veio a reforma trabalhista para tirar direito, veio a reforma previdenciária para tirar direito. Quais foram as mobilizações que ocorreram no Brasil? Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, tinha uma aprovação, uma popularidade de, sei lá, de 15%, 20%, não conseguiu fazer. O outro que você falou aí, o tal do Temer aí, com a popularidade menor, conseguiu. E por que não teve reação da população? Por que não teve reação que impedisse, né, vamos dizer assim, essas reformas que aconteceram? Porque a sociedade ela não está mobilizada. E não está mobilizada também por culpa de como os sindicatos são organizados, de como os movimentos sociais foram atacados também, sabe? Então, por isso que eu acho que para discutir os temas ligados aos trabalhadores, nós temos que ter uma retomada, das pautas históricas dos trabalhadores. Eu me lembro quando a CUT nasceu, o Cosmo, uma das bandeiras era a redução de jornada e férias em dobro. Ninguém mais fala disso aí, não. Entendeu? Então, nós precisamos retomar esse debate com força para que todos e todas ganhem com esse processo, com essa pauta. Moisés, como é que é? Eu sei que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, assim como alguns sindicatos, como você falou, já consolidado, bem forte, mas eu sei dessa experiência dos metalúrgicos do ABC. Como é que os metalúrgicos dialogam com trabalhadores de outros países? Aí, quando eu falo dessas matrizes das montadoras que são instaladas no ABC, a qual o sindicato representa trabalhadores de várias empresas, como é que é o intercâmbio, o diálogo de vocês em países que essa discussão já está muito avançada ou em países que já implementou, por exemplo? Como é que é a discussão de vocês com os trabalhadores da Alemanha, já que tem montadora da Alemanha, a Volkswagen, por exemplo, em São Bernardo do Campo? Como é que é a discussão com a Mercedes, por exemplo, também, que a Mercedes tem montadora em São Bernardo do Campo? E outras montadoras, efetivamente, desses países que já têm montadoras aqui e que essa discussão já está um pouco avançada lá fora. Como é que é o intercâmbio e o diálogo dos metalúrgicos do ABC fora? Não, o intercâmbio forte, o Cosmo. Essas empresas que têm matriz na Europa, existem os comitês mundiais,
né? Então, temos os trabalhadores aqui do Brasil, que representam os trabalhadores aqui, no caso, nesses comitês mundiais, né, das empresas. Então, são debates permanentes, né, sobre as políticas dessas empresas, investimentos, enfim, futuro das empresas fora da matriz, né? Essas empresas têm fábricas em vários lugares do mundo. Então, a nossa relação é muito forte, não só com os trabalhadores onde a fábrica tem a sua sede, mas em outros países, África do Sul, Argentina, enfim, em outros países também que ela tem empresas. E uma diferenciação, eu não vou nem muito além das fronteiras, mas eu digo que é uma característica importante, ele já passou aqui, tem uma característica importante no nosso sindicato, que é a organização do local de trabalho. Sabe? Então, os comitês sindicais de empresa estão presentes dentro das fábricas e discutem diariamente. A negociação ela é permanente. Quando eu digo no Brasil, que o Brasil carece de negociação coletiva, de práticas sindicais no local de trabalho, o ABC é uma exceção e se torna uma ilha no país com esse modelo de representação dos trabalhadores. De um lado, isso é bom, mas de um lado não é bom, porque nós queríamos que o Brasil todo fosse nesse modelo, que as empresas respeitassem a organização dos trabalhadores, né, para que pudessem produzir suas pautas, discutir de um modo, sabe, com as empresas, para que as empresas ganhem e os trabalhadores ganhem. A gente quer a mesma coisa que os caras, só que o nosso caminho é diferente. Entendeu? Eu não quero que uma empresa quebre, estou maluco. Eu quero que ela tenha um retorno, ela consiga remunerar os seus acionistas, mas eu também quero uma parte disso daí, porque nós produzimos a riqueza dele. Muito bem lembrado. E, Moisés, para a gente já ir finalizando nossa conversa aqui, eu sei que você tem outros compromissos aí no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aliás, essa semana muito cheia, amanhã tem uma atividade com o Frei Beto aí nos próprios metalúrgicos. Como é que está essa questão da mobilização aí no ABC, o sindicato com os trabalhadores, final de ano chegando, a entrega da tribuna metalúrgica, ela continua diária e efetiva nas fábricas aí da região? É a tribuna na mão, né? O pessoal aqui no sindicato que trabalha comigo fica muito feliz e ansioso para perguntar quando é que vai ser, que hora que nós temos que chegar na fábrica, numa alegria enorme. Mas é um trabalho que é do nosso projeto A Retomada, porque essa relação com a base, olho no olho, eu acho que é importantíssima, sabe? Essas relações não podem ser somente através das redes sociais, que são importantes também, mas nada substitui, sabe, a madrugada, sabe, com a temperatura baixa, né? Os nossos trabalhadores aqui ficam felizes, mas nada substitui, porque os trabalhadores veem que o sindicato está lá de madrugada. Isso é um exemplo, isso demonstra que os sindicatos eles têm que trabalharem para representar. E o sindicato só sabe fazer isso, ele não sabe fazer outra coisa. Entendeu? Então, nós estamos bem aqui, está chegando o final do ano, eu já estou começando a entrar naquela parte que a gente começa a fazer um balanço do ano, das coisas onde nós fomos bem, aonde que nós precisamos melhorar. Entendeu? Então, acho que a gente tem que lutar, porque a gente não sabe fazer outra coisa. E eu acho que nós estamos bem e a tendência é melhorar cada vez mais. Moisés, agora uma provocação, já que você trouxe nessa questão, que eu toquei nessa questão da tribuna metalúrgica, na mão, na porta de fábrica, não tem hora, de madrugada, e aí vai a direção por inteiro dos metalúrgicos, vocês se dividem por aí, inclusive o pessoal da imprensa junto para registrar, e você falou muito bem, eu conheço essa galera que está aí, deve ficar muito feliz quando acontece isso, principalmente em dias chuvosos, em dias que a temperatura está lá embaixo. Moisés, muito se falou que com o advento das redes sociais, que talvez essa questão da tribuna metalúrgica, que é um instrumento importante da categoria dos metalúrgicos do ABC, em dialogar olho no olho, estar diariamente na porta de fábrica, muita gente achou que de fato fosse acabar, enfim, que a discussão agora só iria através da rede social, do WhatsApp, do Facebook, enfim, do TikTok, Instagram. Mas essas atividades que vocês realizam, inclusive
semanalmente, diariamente, com a tribuna metalúrgica na porta das empresas, mostrou o contrário de o quão importante é esse diálogo olho no olho com a classe trabalhadora, com os trabalhadores, e sentir esse feedback deve ser uma coisa muito bacana para vocês também, né? Não, é importante, Costa. Pode ser até que um dia possa ser que não tenha tribuna, que a tribuna seja de maneira eletrônica, chegando no aparelho celular do trabalhador e da trabalhadora, pode, mas não que eu me lembre, porque eu não sou tão velho assim. Será? Algumas pessoas tentam dizer. Mas eu sei que eu estudei, e quando apareceu a televisão, falou que ia acabar a rádio. Exato. E não acabou. O meio de comunicação mais rápido que tem até hoje ainda é o rádio. Então, eu ouço rádio. Então, não acabou. Eu acho que nós temos que trabalhar nas duas frentes. Entendeu? Nós temos que trabalhar nas redes sociais fortemente. Nós temos uma equipe aqui no sindicato maravilhosa que trabalha com essa questão das redes sociais. Mas o instrumento também, a tribuna metalúrgica ali, aquele negócio que o cara pega ali, ele abre, ele dá uma olhada, ele lê, sabe? Também eu acho que ele vai ter ainda uma vida longa. Eu conheço diretores que passaram por essa casa que se alfabetizaram através da tribuna metalúrgica, que foram melhorar sua leitura através da tribuna metalúrgica. É um instrumento de informação, né? Mas é um símbolo também. E símbolo você tem que cuidar bem dos símbolos que nós temos, entendeu? Então, até um dia pode acabar. Não sei se vai acabar ou não, mas é importante. Esse contato é importante. Se não houvesse tribuna para entregar de madrugada na porta da fábrica, nós iríamos para dar um abraço nos trabalhadores. Muito bem lembrado. Moisés Seleges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, metalúrgicos e metalúrgicas do ABC. Foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades. A gente acredita que essa discussão da jornada, da redução da jornada de trabalho vai longe e a gente espera poder falar com você ou com qualquer outro diretor dos metalúrgicos do ABC sobre esse tema que é muito importante e a gente não pode deixar cair no esquecimento, como você bem lembrou. Obrigado pela tua participação e até uma próxima, viu? Abraço. Um abraço e a vitória virá, Cláudio. Tenho certeza disso. Maravilha. Falamos aqui com o Moisés Seleges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e com a participação dele, trazendo aqui uma elucidação do cenário sobre a discussão da PEC, da redução da jornada de trabalho, que está em tramitação no Congresso via PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Essa discussão que vem ganhando, além das redes sociais, várias rodas de discussão em todo o Brasil. A gente termina mais um TVT Cidades de hoje, que teve os trabalhos técnicos na rádio aqui do Fábio Balbini, na TVT News do Ari Pacheco, do Guilherme Dias, do Adilson Freitas, do Guilherme Quirino e na apresentação eu, Cosmo Silva. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde com mais uma edição especial do TVT Cidades. Até lá, tchau! Rádio Brasil Atual.